Meu irmão exigiu que eu desse minha casa a ele porque teve um bebê, agora me chama de traidora. Semana passada, meu irmão Mark apareceu na minha casa, sem avisar. Ele segurava o bebê recém-nascido em um braço e uma pasta de documentos no outro. Disse que tinha algo importante para discutir. Na hora, achei que ele queria algum conselho sobre o bebê. Ou talvez apenas um descanso da rotina de ser pai de primeira viagem. Mas eu não poderia estar mais enganado. Assim que ofereci um café, ele me interrompeu no meio da frase e disse: "Você não precisa mais dessa casa. Deveria dar ela pra gente. Agora temos um bebê." No início, eu ri. Achei que fosse uma das piadas estranhas dele. Mas logo percebi, ele não estava brincando. O rosto dele estava completamente sério. Fiquei apenas olhando, esperando que fosse uma pegadinha. Mas o punchline nunca veio. Quando perguntei do que ele estava falando, ele começou um longo discurso sobre como ele e a esposa, Jessica, mal estavam conseguindo se virar no pequeno apartamento onde moram. O aluguel aumentou, as contas do bebê pesavam, e segundo ele, como eu sou solteira e financeiramente estável, eu deveria simplesmente dar a casa para eles. Deixa eu explicar uma coisa, essa casa foi deixada para mim pelos meus avós, quando eles faleceram há alguns anos. Não é uma mansão, mas é o meu lar dos sonhos. Eu cresci visitando essa casa todo verão. Tenho tantas memórias ligadas a ela. Quando finalmente se tornou minha, investi quase todas as minhas economias em reformas, nova cozinha, novos pisos, até atualizei a parte hidráulica. Não é apenas uma casa para mim, é o meu refúgio. Tentei manter a calma e ser racional, disse a Mark. Sinto muito que vocês estejam passando por dificuldades, mas esta casa foi deixada para mim por um motivo. Trabalhei duro para torná-la minha. Mas ele não desistiu. Você não tem família. É egoísmo manter tudo isso só para você, quando nós temos uma criança para pensar. Nesse momento, Jessica, que aparentemente estava no carro, entrou e começou a reforçar o argumento, dizendo que a família deveria se ajudar. Eles já tinham planejado como ocupar o espaço, sugerindo até que eu alugasse um apartamento, já que moro sozinho. Fiquei boquiaberto. Disse claramente: "Esta é a minha casa. Não vou entregá-la." Então as coisas ficaram feias. Jessica começou a chorar, parecia falso, e disse algo como: "Eu sabia que ela não entenderia. Sempre foi egoísta." Mark ficou agressivo e me acusou de acumular recursos. "Não é justo que você tenha tudo isso enquanto nós lutamos para sobreviver." A raiva tomou conta de mim. Mal consegui manter a voz firme. Pedi que saíssem, mas Mark deixou a pasta sobre a minha mesa de café. Pense bem. É o que é melhor para a família. Quando eles finalmente saíram, fiquei olhando para a pasta. Ela estava cheia de documentos, cronogramas sugeridos para a mudança, orçamento de como manter a casa, até um rascunho de carta para a associação de moradores notificando a mudança de propriedade. Eu não podia acreditar no nível de ousadia deles. Eles planejavam como se já tivesse acontecido. No dia seguinte ficou pior. Meus pais ligaram. E adivinhe, eles estão do lado do Mark. Minha mãe disse: "Você não precisa de um espaço tão grande, querida. Mark tem um bebê agora. É justo priorizar a família." Meu pai disse algo como: "Você é solteira. Tem flexibilidade." Eles não. Tentei explicar meu lado, mas era como falar com uma parede. Cada vez que eu dizia não, me faziam sentir como uma vilã gananciosa. O que mais doeu foi ouvir minha mãe dizer: "Pensei que te criamos melhor do que isso." Por alguns dias comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava sendo egoísta? Deveria apenas deixar que eles tivessem a casa? Mas então me lembrei de tudo que passei para tornar este lugar meu. As noites tirando papel de parede, os fins de semana instalando armários, os anos economizando cada centavo. Percebi que não se tratava apenas da casa, mas do quanto eles desrespeitaram meus limites e meu trabalho duro. Quando disse a Mark novamente que não entregaria a casa, ele perdeu totalmente a cabeça. "Você está destruindo a família. Você é sem coração." Ele saiu batendo a porta. Mais tarde, Jessica postou um longo texto dramático no Facebook sobre parentes tóxicos que viram as costas para a família em momentos de necessidade. Ela não me citou, mas estava claro sobre quem falava. Alguns familiares já começaram a me pressionar, perguntando por que não estou ajudando os pobres Mark e Jessica. Senti que estava sendo cercada por todos os lados. O limite veio esta manhã. Mark me enviou uma mensagem dizendo: "Se você não fizer a coisa certa, não espere fazer parte da nossa vida, e nem do seu sobrinho. Se você achou que a exigência da casa já era absurda, segura firme." As coisas deram uma reviravolta que eu jamais imaginei. Depois que eles saíram e postaram seu desabafo passivo-agressivo,
pensei que a situação fosse diminuir. Acreditei que eles perceberiam como era irracional e seguiriam em frente. Mas não. Alguns dias depois, cheguei em casa e encontrei um envelope preso à porta. Dentro, notificação de ação judicial. Sim, Mark e Jéssica estavam tentando me processar pela minha própria casa. No início achei que fosse uma brincadeira. Quem faz isso? Mas ao ler os documentos, meu estômago caiu. Eles alegavam que a casa fazia parte do patrimônio familiar e que eu a teria reivindicado injustamente, sem considerar as necessidades deles. Exigiam que eu transferisse a escritura ou vendesse a casa, dividindo o valor com eles. Eu fiquei em completo choque. Meus avós deixaram essa casa explicitamente para mim na vontade deles. Nada a ver comigo. Mas Mark e Jéssica acham que tenho o direito de ignorar isso, só porque tem um bebê e eu não. No dia seguinte, liguei para meu advogado. Ainda tentava compreender como meu próprio irmão chegaria tão longe. Felizmente, meu advogado me tranquilizou, o caso deles é fraco. A vontade dos meus avós é sólida e não há base legal para reivindicação. Mesmo assim, só de pensar em ter que lidar com isso, me deixou furiosa. Como ousam me arrastar para o tribunal por algo que nem está em discussão? O que realmente me enfureceu foi descobrir quem estava bancando o processo. Meus próprios pais. Sim, eles estavam ajudando Mark e Jéssica a pagar um advogado para me processar. Quando confrontei minha mãe, ela tentou justificar. Estamos apenas tentando fazer justiça. Para todos. Justiça? E quanto aos anos que trabalhei e economizei para tornar essa casa um lar? E quanto ao fato de que não pedi a casa, ela foi dada a mim, meu pai também não ajudou. Não queremos ver Mark e Jéssica sofrendo. Você está indo bem sozinha. Não podia acreditar no que ouvia. Disse a eles com todas as letras, que estavam incentivando o senso de direito exagerado de Mark e que jamais os perdoaria se continuassem. Minha mãe começou a chorar. Não sei o que aconteceu com esta família. E como se tudo isso não fosse suficiente, Jéssica levou sua campanha para as redes sociais. Ela postava histórias dramáticas sobre como eu era insensível por manter a casa enquanto eles e o bebê estavam apertados em um apartamento minúsculo. Até postou fotos do apartamento, fazendo parecer pior do que realmente era com a legenda: "Só queremos um espaço seguro para nosso bebê." É pedir muito? Os comentários estavam cheios de pessoas apoiando ela, dizendo coisas como: "Sua irmã deveria se envergonhar. Família é para apoiar uns aos outros." Tentei ignorar, mas logo comecei a receber mensagens de parentes distantes, primos, tias, até pessoas que não falava há anos. Todos dizendo que eu deveria fazer a coisa certa e ajudar. Alguns até me acusaram de ser ingrata pela herança. É como se tivessem completamente esquecido que está em a minha casa. A cada dia, sinto que estou perdendo a cabeça. Tentei explicar a situação, mas só encontrei acusações e tentativas de me fazer sentir culpada. Não é só o processo ou o drama nas redes sociais. É que minha própria família se virou contra mim. Sinto que estou lutando uma batalha que nunca pedi para fazer parte. E então, as coisas ficaram ainda mais sombrias. Enquanto revisava os documentos legais novamente, notei algo estranho. Enterrado entre as páginas havia uma menção a um acordo familiar que eu supostamente teria assinado, declarando que a casa deveria ser compartilhada. Fiquei confusa. Eu nunca assinei nada parecido. Quando mostrei ao meu advogado, ele confirmou que eu já suspeitava. A assinatura era falsificada. Fiquei furiosa. Quem seria capaz de chegar tão baixo? Meu advogado disse que provavelmente foram Mark e Jéssica, mas provar isso levaria tempo. Enquanto isso, eles contavam para todos que eu estava apenas arrastando o processo para irritá-los. E como se não bastasse, descobri recentemente que Jéssica estava mentindo sobre a situação financeira deles. Uma amiga viu eles em uma loja de artigos de bebê de luxo, gastando centenas em móveis sofisticados para o quarto do bebê. Ela também postava fotos das dificuldades nas redes sociais, lado a lado com jantares caros e dias de spa. Mal conseguindo se sustentar? Não parece. Começo a me perguntar se isso fazia parte do plano desde o início. Será que me viram como um alvo fácil? Achavam que eu simplesmente entregaria a casa para evitar conflitos? A simples ideia me deixa enjoada. Sempre tentei estar presente para minha família, mas isso parece uma traição da qual não consigo me recuperar. O processo continua, mas meu advogado está confiante de que vamos vencer. Mesmo assim, o dano já está feito. Minha relação com a família parece irremediavelmente quebrada. Cada vez que penso no que fizeram comigo, sinto uma mistura de raiva e tristeza que nem consigo descrever.
E para completar, ontem Mark apareceu na minha casa de novo, tendo a audácia de dizer: "Você vai se arrepender. Quando o bebê crescer, ele vai saber que tipo de tia você realmente é." Eu nem respondi. Apenas fechei a porta. Não sei como isso vai terminar, mas uma coisa é certa: não vou abrir mão da minha casa. Se isso me faz parecer a vilã da história deles, então que seja. Mas isso não é mais só sobre a casa. Descobri um segredo familiar que destruiu tudo que eu pensava saber sobre minha vida. Resumo: meu irmão Mark e sua esposa Jéssica estão me processando pela minha casa, a mesma que meus avós deixaram para mim. Meus pais estão do lado deles e até financiam os advogados. Tudo isso já é tenso o suficiente, mas o que eu não esperava era que essa batalha revelasse um segredo que mudaria tudo. Algumas semanas atrás, meu advogado pediu documentos familiares para refutar a alegação de Mark e Jéssica de que a casa deveria ser compartilhada. Achei que fosse procedimento normal. Quando os documentos chegaram, notei algo estranho: um arquivo que nunca tinha visto antes, com os nomes dos meus avós e datado décadas antes de eu nascer. A curiosidade venceu, e eu abri. Dentro, havia cartas, acordos legais e uma nota manuscrita da minha avó. O que lhe fez meu estômago cair: Mark não é meu irmão de sangue completo. Antes dos meus pais se casarem, minha mãe teve um caso com outro homem, o pai biológico do Mark. Meus avós sabiam e ficaram furiosos, mas concordaram em manter segredo pela união da família. As cartas revelavam que o pai biológico de Mark deixou uma quantia significativa para minha mãe, com a condição de que fosse usada em benefício do Mark. Meus avós usaram parte desse dinheiro para comprar a casa que eventualmente se tornou minha. Sentei ali, em choque, relendo as cartas repetidas vezes. Meu mundo inteiro parecia ter mudado. Sempre acreditei que tínhamos uma família normal, mas isso era uma traição em vários níveis. Minha mãe guardou esse segredo por décadas, e agora ele vinha à tona da pior forma possível. Não sabia como reagir. Deveria confrontar minha mãe? Contar ao Mark? Decidi esperar alguns dias para processar tudo. Mas claro, segredos assim acabam explodindo sozinhos. Durante outra discussão acalorada, Mark soltou: "Você nem sabe a história completa. Você não é a única que meus avós prejudicaram." Fiquei paralisada. Ele então confessou: ele sabia que não era meu irmão completo há anos. Minha mãe contou a verdade quando ele era adolescente. Mas em vez de se sentir traído por ela, Mark acreditava que tinha direito a mais: o dinheiro que o pai biológico deixou, e agora a casa. Para ele, a casa foi comprada com a herança dele, então deveria ser dele. Fiquei sem palavras. Perguntei por que ele não havia dito isso antes. Ele respondeu: "Porque sabia que você nunca entregaria de livre e espontânea vontade." Ele admitiu que o processo, os documentos falsificados e até a campanha nas redes sociais eram parte de um plano para me pressionar. Não podia acreditar. Isso não era apenas senso de direito exagerado. Era manipulação calculada. E meus pais estavam envolvidos. Quando os confrontei, nem negaram. Minha mãe disse: "Só queríamos corrigir as coisas para o Mark." Perguntei por que achavam justo mentir para mim, me fazer acreditar que a casa era minha, e depois ajudar Mark a tentar tomá-la. Ela respondeu: "Achamos que você entenderia. Você tem a vida inteira pela frente. Mark precisa disso mais." Nesse momento percebi: não podia confiar neles. Não me viam como filha. Me viam como obstáculo para a felicidade do Mark. Disse que não queria ter nada a ver com eles até que toda essa bagunça fosse resolvida. Desde então passei por um turbilhão de emoções: raiva, traição, tristeza. Senti tudo. Mas também comecei a sentir um estranho alívio. Agora sei a verdade. Sei por que minha família sempre me tratou como estranha. Porque sempre fizeram de tudo para ajudar Mark, enquanto esperavam que eu me virasse sozinha. Não diminui a dor, mas trouxe clareza. Quanto ao processo, meu advogado está preparando uma contra-ação com tudo que descobrimos. Os documentos falsificados por si só são suficientes para derrubar o caso. Estou considerando até processá-los por fraude. Mark e Jéssica continuam insistindo, dizendo que roubei o direito de nascimento dele. Alguns familiares se voltaram contra mim, mas outros já começaram a enxergar a verdade. A casa continua sendo minha, e não vou abrir mão. Mas o custo disso foi mais alto do que eu jamais imaginei. Minha relação com meus pais e com Mark está completamente destruída. Não sei se algum dia poderei perdoá-los pelo que fizeram. Mas uma coisa é certa: acabou o tempo de ser a culpada da família.